Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Abreu, estou aqui com o Dr. Paulo Gentil, professor de Educação Física e doutor em Ciências da Saúde. Paulo, qual que é a importância da intensidade da prática de atividade física num processo de emagrecimento? Olha, eu diria que é total. Eu diria que é tudo, né? Porque, na verdade, a gente se acostumou a enxergar o emagrecimento como o que acontecia na hora do exercício. Então a gente pensava, bem, eu vou gastar gordura na hora do exercício, eu vou gastar caloria na hora do exercício. Mas o problema é que o emagrecimento mais importante não é enquanto você está se exercitando. São as reações que acontecem depois. E nesse aspecto, a intensidade é o gatilho para o que acontece depois. Vou dar alguns exemplos. A intensidade pode depletar o glicogênio, que é uma reserva energética que você tem, que você vai levar 2 a 3 dias para recuperar. Enquanto você está recuperando essa reserva de glicogênio, você precisa trabalhar. Então você gasta mais energia no repouso. E como você está trabalhando, você vai ter que tirar combustível de algum lugar. E já que o glicogênio é uma reserva que está escassa, você vai acabar preferindo tirar da gordura. Então é a intensidade que diz o que vai acontecer nos momentos depois do exercício. Bacana. Então quer dizer que numa caminhada, por exemplo, não é possível emagrecer? Olha, talvez nada seja impossível, né? Mas eu diria que as evidências que nós temos é que as caminhadas não são uma forma muito eficiente de emagrecer. E aí, nisso eu estou apoiado em vários estudos. Tem estudos de 1 ano que tiram mulheres do sedentarismo e botam para fazer quase 20 km semanais de caminhada durante 1 ano, e essas mulheres não mexem na alimentação e ao invés de emagrecer elas engordam. Tem estudos com mulheres obesas que também duraram 1 ano, estudos de 2015 com 400 mulheres obesas em que se caminha 5 horas semanais e não se emagrece. Então assim, o problema é que a caminhada para a maior parte das pessoas não tem a intensidade suficiente para mexer com o metabolismo da forma como a gente precisa, né? E qual seria a frequência e duração ideal de um treino? Por exemplo, você precisa ficar horas na academia ou não? Não precisa, né? Apesar de ser muito difícil usar o termo ideal, a gente já caminha para algumas relações de dose-resposta importantes. E o que é preciso entender? A gente começou conversando sobre intensidade. E aí agora a gente fala de volume, mas são termos que se rejeitam. Se você quer fazer algo intenso, esse algo não pode ser volumoso. Se eu chegar aqui e disser, Carol, vamos fazer um tiro ali, uma corrida rápida. A primeira coisa que você vai querer saber é quanto tempo isso vai durar, né? Você disser, não, vamos fazer um tiro bem rápido aqui. Aí você, ok, de quanto? 20 quilômetros. Acho que não vai dar para ser intenso, né? A gente vai ter que dosar. Então acaba que as pessoas se dedicam muito a fazer coisas em grandes quantidades e fazem as coisas com pouca qualidade. Então eu vou dar um exemplo objetivo aqui de um estudo que nós publicamos ano passado numa das principais revistas da nossa área, né? Em que as mulheres emagreceram sem mexer na alimentação, fazendo 3 sessões semanais de 20 minutos de exercício. Então, um resultado de uma perda de 20% da gordura que elas tinham no corpo, em 2 meses, sem fazer dieta, uma coisa que para a maioria das pessoas seria impossível, né, em 20 minutos. Mas resultados que as pessoas não obtêm fazendo 2 horas de atividade. Então eu poderia dizer, eu não consigo te falar do que é ideal, mas eu diria que a gente já tem evidências de 2 sessões semanais de 20 a 30 minutos dando ótimos resultados. Bacana. E o que fazer quando você para de ter resultado? Normalmente você vai bem no começo e de repente dá aquela parada, assim, não começa a ter o mesmo resultado de antes. Esse começo, ele é preciso entender o que é esse belo resultado do começo, porque muitas vezes esse resultado inicial do começo pode ser fruto de uma desidratação, alguma coisa do tipo que você olha na balança e fala, uau, emagreci, mas talvez não seja a gordura que tem ido embora. Mas mesmo assim, o corpo humano ele é muito adaptável, né? Então, se a gente analisar a nossa própria construção, a nossa própria história genética, foi a gente sobrevivendo a uma oferta irregular de alimento. Então, às vezes a gente comia, às vezes a gente não comia, a gente era nômade, as mulheres tinham que coletar, os homens tinham que caçar, e às vezes a gente empreendia grandes esforços para comer muito pouco. Então, o que nosso corpo entende? Que chega um momento que ou ele se adapta ao que você faz ou ele morre. E se nós estamos aqui hoje, ao longo de 7 milhões de anos de evolução, é porque nós aprendemos a nos adaptar. Então a maioria das pessoas vai esbarrar nisso. E o que é a sugestão? Faça algo diferente. Porque o seu corpo aprendeu a lidar com aquilo e você vai ter que fornecer um novo estímulo. Então, não existe nada que vai dar certo para sempre.
Então você tem que aprender, naquele momento, a mudar a forma como você exerce o impacto no seu metabolismo para o seu corpo tomar um susto e voltar a responder. Isso normalmente acontece a cada 2 a 3 meses. E é verdade que a atividade física pode ajudar pessoas com insônia? Sim, com certeza. Agora, depende muito do modelo de atividade física e do momento que se faz. Porque o que a gente tem bastante evidência interessante? Que a atividade física, por si só, ela promove uma regulagem de vários setores de funcionamento, digamos assim, inclusive de humor e de sono. Mas, por exemplo, a atividade física de alta intensidade ela é associada com um aumento de estimulação simpática, que é o teu sistema de luta ou fuga. Obviamente, se você fizer um desse antes de dormir, você vai se manter em nível de estresse alto, né? Simulação de estresse alto, e vai ser difícil uma boa qualidade de sono. Agora, se ela for realizada nos momentos anteriores, que deu tempo para você refazer a sua modulação autonômica, que é o que a gente chama do equilíbrio entre o estresse e o relaxamento, sem dúvida nenhuma vai. Então, em termos crônicos, com a prática de longo prazo, a atividade física melhora o sono. O que deve se ter cuidado? Para que no tempo agudo, ela não te dê problemas pontuais de você ter dificuldade para dormir quando fizer o exercício de noite, por exemplo. E quando você está doente, né, está passando por alguma doença, não está se sentindo bem, vale a pena praticar atividade física ou não? Vale. Agora a questão toda é como. Por quê? O exercício, como eu falei antes, né, quando eu dei o exemplo do sistema nervoso simpático, ele gera uma descarga simuladora de estresse. E o sistema simpático, dando o exemplo do que eu acabei de falar, ele diminui a sua imunidade. Tanto que se você se estressar, passar muito tempo sem dormir, você gripa, você adoece, a herpes aparece, né? Tudo por causa de uma baixa imunidade. Então, o que deve se pensar é que no momento que a pessoa está doente, você deve escolher um tipo de exercício que não faça essa modulação tão forte. E aí, eu posso dar um exemplo de um estudo muito esclarecedor sobre isso, que é um estudo que foi feito com camundongos, em que eles foram infectados com uma variável do vírus da herpes que poderia matá-los. E então eles foram submetidos a 3 situações: ou permaneciam sedentários, ou faziam uma atividade física de meia hora, ou faziam uma atividade física que simulava uma maratona. Quando eles permaneciam sedentários, 80% sobreviviam. Agora, quando eles simulavam uma maratona, só 60% sobreviviam. Agora, se eles fizessem a meia horinha de exercício, 95% sobreviviam. Então o exercício ele pode tanto ser o remédio como o veneno, dependendo de como se faz. Então se você estiver doente, estiver gripado, vá fazer exercício. Mas entenda que o nível de exigência que você vai ter naquele exercício não pode ser o mesmo. Então é bom fazer? Mas faça bem feito. E após a gestação? Quanto tempo depois é preciso esperar? Tem alguma restrição para as gravidinhas? Aí? Eu já começaria dizendo assim, né? Antes e durante deve fazer. Agora, no depois, tudo depende de como foi o parto. Né? Porque, por exemplo, aí vai ser o médico que acompanhou e realizou o parto, que ele vai ter uma noção clara do que aconteceu, se teve que fazer uma sutura, se teve alguma questão interna que foi modificada que precisa de mais tempo. Mas um parto normal, sem complicação, no outro dia a pessoa já está se exercitando normalmente, né? Se exercitando normal, que fazia antes, seguindo... Então, assim, tem casos em que a pessoa já sai dali carregando a criança, já sai andando. Sim. Então, tudo depende de como foi o parto. Mas não existiria uma fórmula mágica, né, para dizer. E aí, é melhor deixar a cargo de quem acompanhou o parto dessa definição. Pessoas que estão fazendo um tratamento oncológico, como quimioterapia, elas podem praticar atividade física? Elas devem praticar atividade física, porque o que acontece, né? A quimioterapia, por exemplo, para dar um exemplo de um procedimento agressivo, ela impede a multiplicação de células e isso gera várias repercussões gastrointestinais, questões de fadiga. Então, a gente é acostumado a entender a quimioterapia como um processo desgastante e um processo inevitável. E um processo que a pessoa vai perder massa muscular, massa óssea e por aí vai. Só que o exercício ele pode funcionar como uma vacina. Hoje já existem meta-análises, junção de vários estudos sobre o tema, mostrando que pessoas dentro de quimioterapia podem ganhar massa muscular.
Tem a mais precisa sobre isso, ela estima que uma pessoa, se fizer musculação enquanto faz químio, ela pode terminar a químio pegando um peso no leg press 36 quilos maior do que ela pegava no começo. Então, é uma chave na concepção. A quimioterapia, ela não é um procedimento que inevitavelmente vai te levar à perda funcional, desde que você faça algo para reverter. E o exercício pode ser uma vacina maravilhosa. E eu falo isso porque a gente trabalha com pessoas com câncer nos nossos projetos. E você vê pessoas em quimioterapia com mais capacidade física do que tinham antes. Então, a gente tem que vencer essa barreira, né? A gente tem que arrumar formas de tornar as pessoas mais fortes, ao invés de aceitar a fraqueza delas. Elas não precisam se entregar, inclusive isso até ajuda na recuperação. Né? Elas não devem se entregar, né? Porque existe a doença e existe o ser humano que porta ela, né? E a gente é acostumado a enxergar só a doença. Você vai observar à sua volta, ou você vai ouvir histórias de pessoas que receberam a notícia que tinham câncer e viviam bem até aquele momento, e semanas depois de ter a notícia, elas morreram de uma forma assustadoramente rápida. Agora, se você vai ver notícias de pessoas que receberam diagnóstico da mesma doença e estão aí até hoje vivendo melhor do que viviam antes. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o problema, e mais importante do que entender o problema é entender como a gente faz os seres humanos com o problema ficarem melhor. Show de bola. Crianças e idosos podem estar praticando musculação ou uma atividade intensa, um HIIT? Sim. Vamos começar das crianças, né? A criança, espontaneamente, ela é intensa. Quem vive com criança sabe disso, né? Eu tenho o meu. Se você fizer uma análise do padrão de movimento de uma criança, ela faz movimentos de curta duração e alta intensidade. Então, a criança pega aqui, dá pique, corre e ela para. E ela se recupera muito rápido, porque o sistema energético, a maneira como ela usa os músculos, promove um desgaste menor do que promove na gente. Se você tentou ganhar de uma criança numa brincadeira, você sabe disso, né? Enquanto você está exausto, você vai ouvir ela falando de novo. Então, o padrão de movimento da criança é intenso. E existiam vários mitos sobre a questão de interrompimento de crescimento por calcificação de epífise. São todos mitos. Os estudos que acompanham crianças mostram que crianças que fazem, inclusive musculação, crescem mais do que as que não fazem. E aí muita gente pode se questionar, mas por que você está falando em musculação? Criança deveria fazer outras atividades. Eu não questiono isso. Criança, houve uma época, né, e a minha barba branca me permite falar no meu tempo, no meu tempo a gente fazia atividade física o tempo todo. Tanto que como a minha mãe me castigava, fique em casa. Se eu fizesse algo errado, era você não vai sair. Hoje o castigo da criança me dá seu tablet, né? Hoje a gente tem que empurrar a criança para a rua. Por quê? Porque a violência urbana, a falta de espaço para prática, a falta de tempo dos pais para estar junto, todas acabaram confinando crianças. E qual é a consequência disso? A gente tem uma epidemia de doença metabólica. A gente tem criança hipertensa. A gente tem criança de 6 anos com diabetes tipo 2, que recebia o nome de diabetes do adulto, por ser um problema muito comportamental. Então, a musculação se torna atraente porque ela é feita dentro de um ambiente controlado, em uma situação controlada e com uma certa comodidade. E muitas vezes para crianças que não teriam nem a possibilidade psicológica de se integrar em outro meio. Porque se você pegar uma criança que não desenvolveu as habilidades básicas quando deveria, você pegar uma criança com 8, 10 anos de idade e tentar colocá-la no meio de um futebol, provavelmente é mais fácil ela sofrer um bullying do que ela aceitar essa modalidade. Então, de repente, uma musculação, um HIIT, poderia ser a porta de entrada, porque essa criança fica mais forte, mais capaz, e aí quando ela vai brincar, ela tem mais seria, segurança. Inclusive mais aceita também, mais né? aceita e uma autoestima melhor. Sim. Então, eu diria sim para as crianças. E para os idosos, eu diria que é obrigatório. O ser humano simplesmente não... Quando a gente foi construído geneticamente, a gente vivia menos da metade do que a gente vive hoje. Então a gente acabou fazendo uma hora extra muito grande, né? E os nossos sistemas funcionais, eles acabam sendo perdidos. Tanto que a gente dá o nome dessa fase de declínio de meia-idade, né? Passamos da meia-idade daqui a... E a gente perde principalmente as funções associadas à alta intensidade. Você vai conseguir fazer o idoso caminhar, mas dificilmente você consegue fazer um idoso correr para atravessar a rua. Porque você tem, resumidamente, você tem 2 tipos de fibra. A fibra que faz resistência e a fibra que faz força. E a que o idoso perde é a que faz força.
Então, o idoso perde massa óssea porque ele deixa de ter impacto e compressão nos ossos. O idoso perde funções metabólicas porque o músculo dele deixa de ser usado em alta intensidade para captar glicose, ele fica diabético tipo 2. Então, os problemas da idade são problemas de intensidade. E aí, hoje, a gente tem a musculação como uma vacina contra a idade maravilhosa. A gente já tem dados mostrando que uma pessoa de 90 anos de idade ganha massa muscular. A gente já tem dados com 400 idosas fazendo que em 3 meses elas dobrem a força que elas têm de membros superiores, que elas tripliquem a força de membros inferiores. Isso em 3 meses. Então a gente vê que o problema da idade, ele é muito mais uma questão de desuso do que uma questão de biologia propriamente do envelhecimento. E se a gente resgatar padrão de uso, a gente vacina contra a biologia do envelhecimento, sabe? Então são 2 grupos que precisam fazer algo intenso, urgente. Verdade. Não, e é bacana porque eu tenho até um exemplo na família, 2, né? Mas meu avô tem 92 anos e ele tá inteiraço, ele treina, ele se cuida um monte e tá super bem, mora sozinho. Então você vê que não tem aquela questão, né? Ele, tanto que ele até fala, ele é um menino. É um menino. Né? Ele tem um condicionamento, tem energia, tem tudo e vive super bem. Por quê? Porque ele optou pela vida toda, né, praticar atividade física e deu continuidade a isso, hábitos saudáveis e tá aí, mostrando pra gente que, né, mais lúcido que muita gente com 92 anos. E olha que você falou uma questão importante, mais lúcido. Os mecanismos, eles ainda estão sendo estudados, mas o exercício no idoso, ele melhora a cognição. De vez em quando eu posto, nas minhas redes sociais, eu tenho algumas aulas que eu trato desse tema, mas você vê pessoas melhorando memória, fazendo atividade física. Então, assim, a gente ainda não tá muito... não tem uma compreensão profunda do mecanismo, mas o fenômeno é esse. A pessoa fica lúcida, a pessoa se relaciona melhor, a pessoa tem mais vontade de viver, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E é possível emagrecer só fazendo musculação? Sim. Coincidentemente, né, vindo pra cá, eu tava revisando um trabalho nosso. E esse trabalho das idosas, por exemplo, que eu falei, a gente em 3 meses sem fazer dieta, elas perderam 4 centímetros de cintura em média. Uma idosa perder 4 centímetros de cintura sem fazer dieta. E teve um estudo recente, e aí eu tô falando de casos que as pessoas achariam que seriam difíceis. Uma mulher após a menopausa, um grupo sul-africano colocou elas para fazerem 6 semanas de musculação sem fazer dieta, e elas reduzirem 5% o percentual de gordura, fazendo só musculação. Então, é totalmente possível. E o que não falta são relatos sobre isso, relatos objetivos da literatura, estudos controlados mostrando isso. Só que a questão é, como ela deve ser feita? E a gente resgata o começo da conversa, da intensidade. Porque as pessoas chegavam na academia e ficavam 2 horas fazendo atividade de intensidade baixa e não tinham resultado. E o que a gente está vendo é que um pouco mais de intensidade com uma duração menor, isso acontece. Então, é totalmente possível. Bacana. E é possível fazer um bom treino em casa? Sim. É possível fazer um bom treino em casa e eu posso falar isso aí novamente com dados objetivos nossos, né? Porque o seu músculo, ele não sabe se você está numa academia, ele não sabe se você está no equipamento da NASA ou se você está na sua casa. O que o seu músculo sabe? Que ele fez um esforço alto. Para vocês terem ideia, né, do quão complexo é isso, tem um estudo que pegou 2 braços da mesma pessoa e num dos braços se colocou um peso para fazer uma musculação tradicional. E no outro braço não tinha peso nenhum. A pessoa simplesmente fazia um movimento com o máximo de intensidade sem nenhum peso. Quando eles mediram quanto cada músculo cresceu, foi a mesma coisa. Então, a gente publicou isso num jornal importante, mostrando que você sem peso nenhum fazendo esforço, você consegue estimular seu músculo. Para onde a gente transferiu isso? A gente entrou num hospital e colocou pessoas que estavam acamadas para contraírem seu músculo sem nenhum peso. E essas pessoas ganharam força, passaram a levantar da cama, passaram a andar de novo. E aí a gente começa a imaginar, bem, se eu posso fazer sem peso nenhum, por que eu não posso fazer na minha casa? Sim. E aí a gente fez um estudo com idosas, colocando elas para fazerem exercícios usando elásticos. Então, os elásticos para fazerem as contrações, e elas de 0 a 10, elas tinham que falar entre 8 e 10, elas tinham que estar entre 8 e 10 do esforço, e comparamos essas idosas que usavam elásticos com idosas que faziam em uma academia. E o resultado foi o mesmo.
Então, assim, você dentro da sua casa, você tem muita coisa que você pode fazer. Usando elásticos, usando peso do seu corpo, usando implementos. Você só tem que ter uma adequação do que você está fazendo em relação às variáveis, a quantidade, a intensidade, mas para o seu músculo não faz nenhuma diferença. É óbvio que numa academia eu tenho uma série de recursos que eu posso manusear, mas se você não tem acesso a isso, não há nenhuma desculpa para não fazer. Ótimo, é isso, gente. Então. Muito obrigada, Paulo, pela entrevista, pela oportunidade de estar falando com você. Eu que agradeço. Admiro muito o seu trabalho mesmo, de verdade. Fico feliz. Eu acho que você é uma referência ótima para todas as pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável. Eu fico feliz. Eu espero que eu continue, que eu consiga estimular mais gente a buscar esse estilo de vida. Viu? Não desanima, não, que o teu trabalho é fantástico. Obrigado. Eu sei que às vezes, né? Eu sei, não, eu tô cada vez mais animado. Que bom. Obrigado, cara. Então, terminei agora a entrevista com o Dr. Paulo Gentil. Ele é uma referência na saúde, eu acho que vale muito a pena segui-lo. E as dicas foram maravilhosas, pelo menos para mim, eu gostei demais, agregou muito. Espero que agregue muito na vida de vocês também. E até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Beijos!